Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Isaías, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer amém? Amém. Superintendente Evangelista Felipe convida você para tomar o seu assento. E com a autorização dele e orientação do mesmo, que representa aqui o pastor da igreja, nós queremos transmitir uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos e irmãs que aqui estão. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar esta noite aqui com vocês, fazendo parte deste momento tão especial, desta festa, desta Umadalp que é tão querida por mim, de ver Deus cumprindo promessas na vida de Serpa, de Lucas. Que Deus abençoe e continue fazendo prosperar a obra das suas mãos. A superintendência que aqui está, Felipe, Marconi, posso dizer o sobrenome? Deixa para lá, né? Ilen, Danielzinho, Deus abençoe. São amigos, companheiros de obra, que têm feito um bom trabalho para o Senhor. Deus abençoe a igreja, os companheiros, amigos que aqui estão. É sempre um privilégio poder estar cultuando com vocês. A minha esposa que está ali, com a minha filha, Ana Elisa. Ei, profeta. Está ali, ó. Isso. Ela é pentecostal, viu, irmão? Daqui a pouco você vê ela dando glória a Deus ali. O maior tesouro que eu tenho é a minha família. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Isaías capítulo 6. Deus abençoe o sonoplasta, diácono Ismael. Está ali na cabine, tendo misericórdia do pregador. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo de número 1. O profeta Isaías nos situa através de uma informação da morte do rei Uzias, em que tempo isto aqui está acontecendo.
precisamente no ano 470 a.C., Deus visita Isaías com uma visão gloriosa que até hoje reverbera entre nós como uma coisa sensacional vista pelo profeta. Este momento de experiência espiritual marcou o ministério profético de Isaías. É fato que estamos aqui já no capítulo de número 6. E apesar de isto não ser uma questão central em relação ao conteúdo do livro, ou algo que coloque em xeque alguma das suas informações, mas há um ponto de divergência sobre a possibilidade do ministério profético de Isaías ter começado aqui no capítulo 6, e este capítulo 6 apenas está fora de uma ordem cronológica. Porém, é mais aceitada a ideia de que desde o capítulo de número 1, Isaías já era usado por Deus para transmitir mensagens reveladas, inspiradas pelo Espírito, ao povo de Judá e também de Jerusalém. Capítulo de número 1, o versículo de número 1, a Bíblia nos dá a informação de que a mensagem de Deus propagada pelo profeta Isaías alcançava este território, tanto do reino do norte como do reino do sul, alcançando Judá, alcançando Jerusalém, nos dias de alguns reis, que são citados no versículo 1. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Durante estes reinados, o profeta Isaías era representante de Deus no exercício desse ministério profético. Isaías profetizou para um povo que estava vivendo em decadência espiritual. O versículo de número 3 do capítulo 1 mostra para nós como estava o termômetro espiritual daquele povo em relação ao seu Deus. Versículo de número 3, Deus fala pela boca do profeta. No versículo 2, chama-os de filhos. E no versículo 3, Deus traz uma palavra dura, pesada, porém necessária àquela nação, dizendo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus estava reclamando àquela nação a falta de reconhecimento do senhorio de Deus sobre eles. A nação de Israel era uma nação que vivia em oscilação espiritual. Ora estava sacrificando a Deus, ora estava envolvida em adoração a deuses estranhos. A idolatria reinava no meio daquele povo. Horas, aquele povo estava vivendo um período de profunda comunhão e intimidade com Deus. Ora, estava vivendo um afastamento e frieza espiritual muito intensa. De modo que, por vezes, Deus trazia sobre o povo juízo para chamá-los à atenção, a necessidade de estar debaixo deste reconhecimento do senhorio do Deus que os fez como filhos, que os criou e que os adquiriu como povo específico e particular seu. Aquele povo, por vezes, esquecia deste papel de Deus em relação a eles. Eles colocavam este reconhecimento de lado e, como quem não sabe disto, praticavam as obras que desagradavam a Deus. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo de número 39, você vai ver
dentro desta primeira parte do livro de Isaías, diversas mensagens de juízo de Deus ao povo. É uma relação de falas onde Deus repreende e exorta o povo, chamando o povo, inclusive, ao arrependimento, mas sem êxito, dada a falta de reverência daquela geração que estava sendo alvo da palavra de Deus por boca de Isaías. Era um povo de dura cerviz, de coração impiedoso, de mente inescrupulosa, que andava pelos caminhos que achava pertinente e fazia o que aprazia aos seus olhos. E Deus não se agradava das práticas daquela geração. A santidade de Deus era profanada pela idolatria daquele povo. E se tem uma característica da essência divina, que quando é estimulada negativamente por uma ação do povo que é dele e que demanda uma resposta imediata, esta característica é a santidade de Deus. Todas as vezes que a santidade de Deus é insinuada pelo nosso pecado, é incentivada pelo nosso pecado a nos dar uma resposta, o juízo de Deus nasce sobre o povo. Há na escrita de Isaías, e aqui me foge a memória, a referência, mas nas palavras do profeta, ele diz que aquele povo era como uma folha seca, como um pavio pronto para queimar, e as suas obras eram como fogo. Isaías estava dizendo que eles estavam sendo consumidos pelas suas próprias práticas. Aquilo que o povo estava fazendo estava destruindo a sua própria natureza. Deus, por várias vezes, em toda a história da nação de Israel, levantou profetas para anunciar uma palavra de conserto ao povo. Quem ouviu, se arrependeu e mudou de caminho, recebeu de Deus misericórdia e graça. Quem endureceu seu coração e ergueu a sua cerviz e não se dobrou diante da majestade santa de um Deus que ama, mas também pratica a justiça, recebeu de Deus a devida recompensa das suas obras. A essência de Deus, a característica da essência de Deus no que diz respeito à santidade, faz com que dele também emane a justiça. Porque a santidade de Deus, ao ser violada, tem que reagir àquilo que a viola. O pecado do homem trouxe à existência a morte. E isto é uma consequência do juízo de Deus, cuja santidade foi demandada para esta situação. A consequência do nosso pecado é uma resposta da santidade de Deus ao homem, para que a sua santidade seja suprida pelo seu juízo em relação àquilo que profanou a sua santidade. Era neste cenário, dentro deste contexto, que Isaías estava profetizando para Judá e para Jerusalém. A destarte do que muitas pessoas, inclusive eu já fiz comentários, Isaías não submeteu a sua profecia a um período específico, haja vista a possibilidade de uma relação familiar com Uzias. Há quem defenda que eram primos, há quem diga que não há fundamentação para isto, mas isto não é uma questão central. No entanto, existem pessoas que dizem que Isaías profetizava e sentia-se mais à vontade no exercício do seu ministério profético, sabendo que havia alguém de sua família sentado sobre o trono, exercendo governo sobre a nação. Seria muito mais fácil imaginar um profeta trazendo uma palavra dura, sabendo que haveria alguém na mais alta patente do reino, do governo,
para o defender de qualquer retaliação oriunda da sua pregação. É muito mais simples imaginar um cenário desse. É muito mais fácil você cantar de galo num terreno onde alguém que é maior do que os outros estará disposto e pronto para te defender. É muito mais simples. É mais difícil você imaginar um cenário de indisposição em relação àqueles que possuem o governo na tua defesa, se há uma possibilidade de retaliação do exercício da tua chamada, daquilo que Deus te colocou para fazer. Isaías, ele não ficou enquadrado dentro de um período de tempo. Isaías não ficou engessado a esta possibilidade de defesa de um governo terreno. Até porque o ministério que Isaías exercia tinha sua origem em Deus e não em homens. O exercício profético é única e exclusivamente nascido em Deus, porque a palavra profética é uma revelação daquilo que ainda não é conhecido pelos homens, mas já está nu diante dos olhos de Deus. A manifestação do Espírito da anunciação de algo que Deus já conhece e nós ainda não, é um exercício profético. Então, o ministério de Isaías era um ministério que nascia em Deus e na sua presciência, e em sua soberania, no desejo de anunciar aquilo que já lhe era conhecido previamente, a quem ainda não sabia o que viria diante de si. Por isso, Isaías tinha a sua força do exercício do ministério profético colocada em Deus. Haja vista que ele foi o início, era o desenvolvimento e seria o fim do seu ministério. Então, cai aqui a ideia de que Isaías estava subjugado a um tempo, a um espaço de tempo e a um cenário agradável para o exercício da sua pregação, da sua palavra profética. Os irmãos vão ter paciência comigo e vão me entender na minha fala que é muito mais fácil você assumir a posição de profeta para trazer uma palavra que alegra o coração de alguém, do que você assumir a posição de profeta para assumir a posição de alguém que confronta o outro com uma palavra de exortação, de conserto. É muito mais agradável ouvir uma palavra profética de bênçãos futuras. E é muito desagradável, às vezes, a quem cabe receber, ouvir uma palavra de conserto, de exortação, de correção, de confronto. Por sinal, abro aqui um parêntese para dizer que é esta a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de confrontação. É uma mensagem que vai de encontro às nossas práticas, às nossas vontades. É uma mensagem para quem quer. Não é para todos, sim, todos que querem. Porque Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É um confronto de Jesus a quem ouve. É um desafio de Jesus a quem ouve. Eu vou segui-lo porque eu quero ver o que ele faz. Eu vou segui-lo porque eu quero provar do que ele faz. Eu vou segui-lo porque eu quero ser membro integrante do grupo que viu e participou dos momentos de grandes milagres que Jesus realizou e ainda faz e realiza. Este grupo era um grupo real, que caminhava no meio da multidão. E quando o Evangelho confrontou eles através da pregação de Jesus, eles começaram a se esquivar. Porque tem gente que vem para próximo do local onde Jesus está, não pelo que Jesus representa, mas pelo que Jesus faz.
e estes só ficam até o evangelho confrontá-los. Porque quando o evangelho confronta, ele se esquiva, ele sai, ele foge, porque não está preparado para ser confrontado, ele quer ser servido. Ele não está preparado para ser corrigido, ele quer ser servido. Só que aqui não tem lugar para quem não está disposto a ser confrontado. Porque Jesus, ele não veio para distribuir bênçãos, como alguns dizem. Jesus não é garçom que anda com bandeja na mão, a gosto de cada pessoa, dizendo: pega o que tu quiser. É milagre? Pega. É porta aberta? Pega. É dinheiro? Pega. É Pix? Recebe. Jesus não é garçom de bênçãos. Jesus é fonte de revelação para a salvação de almas perdidas e condenadas pelo pecado. Tem gente que não aguenta ouvir o que eu estou pregando hoje aqui, e a você eu lhe peço desculpa, você veio no dia errado. Mas a mensagem do evangelho é esta: é confrontação, é embate, é tirar você de dentro de você para o mais valente habitar na casa. É fazer você declarar como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto o evangelho não confronta, enquanto a palavra não ataca, enquanto a voz de Deus não ecoa em direção à necessidade de correção, alguém está lá: oba, hoje tem pão multiplicado. Glória a Deus, hoje tem peixe multiplicado. Aleluia, hoje o cego vai ver. Glória a Deus, hoje eu vou ouvir a voz do mudo que nunca falou. Aleluia, hoje eu vou ver o paralítico saltar da cadeira de roda e correr. Jesus tem dias que quer fazer isto, mas tem dias que ele não quer. E ele não perde a sua natureza de Deus e nem deixa de ser poderoso para isto, quando não está com vontade de fazer isso. Porque tem horas que Jesus não quer levantar um paralítico da cadeira de roda. Tem horas que Jesus quer tirar a alma de alguém do inferno e colocar ele sentado nas regiões celestiais em Cristo. Entenda isso aqui. É melhor um paralítico que não se move aqui, mas estará de pé diante de Deus no céu, do que um paralítico saltando aqui e tendo que se prostrar diante de Satanás do inferno. Jesus não está tão preocupado com o teu corpo assim como se preocupa com a tua alma. Que heresia! Eu lhe provo na Bíblia. Jesus disse aos discípulos: temam antes aquele que pode fazer mal à vossa alma. Porque o corpo alguém destrói, o corpo alguém mata, o corpo alguém lança no mar, o corpo alguém decepa, esquarteja, toca fogo. Mas quando a trombeta tocar e Jesus vier arrebatar a sua igreja, as miríades de anjos passarão nos quadrantes da terra, recolhendo os corpos, e eles serão transformados à semelhança de Cristo, e estarão na eternidade com Deus para sempre. Os cemitérios darão conta dos seus mortos, os crematórios darão conta dos seus mortos, o mar dará conta dos seus mortos. Aqueles corpos que ninguém achou para dar um certificado atestando óbito, naquele dia, se morreram em Cristo, ressuscitarão, e de onde estiverem serão transformados, e juntos iremos encontrar com nosso Senhor nos ares. Jesus está mais preocupado com a nossa alma. O corpo é um problema que ele resolve muito facilmente. O problema é
Tem horas que nós não queremos que Ele trate da nossa alma. E para o tratamento de Deus ser eficaz, às vezes Ele vem com um tratamento de choque. E às vezes é doloroso. É difícil. É constrangedor. Porque Ele te cerca. Ele te encurrala. É Ele que te põe contra a parede, não o contrário. Se revela diante de ti e te diz: agora é a hora da decisão. Eu quero fazer. Tu deixa eu fazer? Eu quero mudar. Tu deixa eu te transformar? Eu quero te erguer. Mas tu deixa eu te tirar deste lamaçal primeiro? Eu quero mudar a tua história. Mas primeiro eu vou trocar a tua veste espiritual. Primeiro eu vou trocar o jeito de tu falar. O jeito de tu se comportar. Eu vou transformar você. E quando a minha vida em você for a vida que você vive, aí sim você vai começar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só se não for desconfortável e incômodo para você. Olha para esse crente bonito que está do teu lado. Pela fé, irmão. Ele se arrumou tanto para você dizer que ele era bonito. Olhe para ele. Olhe para ela. E diga assim para ela: se Jesus quiser lhe confrontar, aceite. É para seu bem. Jesus sabe a necessidade da igreja. E hoje aqui, eu acho que Jesus está num dia semelhante àquele que estava com os discípulos. Quando ele endureceu o discurso, alguém saiu por um lado, outros saíram por outro lado, a multidão foi se esvaindo, o público que era grande foi se esvaziando, os muitos ouvintes agora estavam se transformando num grupo muito pequeno. Aí Jesus parou a pregação para o povo, chamou os discípulos e disse: vocês vão me deixar também? Pedro tomou a palavra, e a expressão que Pedro usa não é para onde, é para quem. Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro entendeu que não era o milagre, não era o lugar, não era a honra de ser chamado discípulo. E era o quê? Era a palavra que eterniza uma alma no céu com Deus em Cristo, que é mais importante. Escute, Pedro não estava preocupado com o status que tinha. Pedro estava preocupado com aquilo que Jesus fornecia, que eternizaria a sua alma com ele no céu. É diferente. Nós estamos aqui apegados com coisas daqui, mas Jesus não quer que você se apegue com coisas daqui. Sabe por quê? Porque quando chegar a hora de partir, não vai dar tempo de organizar as coisas, de vestir a roupa, de calçar as sandálias. Não vai dar tempo. Você vai ouvir o toque, quando abrir os olhos já está na eternidade ao redor da mesa, adorando ao Cordeiro que vive para sempre. Não vai dar tempo. Você marca para ir visitar um Almadalpe, vai sair às 18h40, às 18h39 você vai para o banho, porque diz assim: se eu chegar atrasado, alguém me espera. E eu estou falando de uma coisa que eu tenho experiência, que é me atrasar. Você vai, chega lá e alguém está te esperando, porque você seria uma parte importante naquela atividade. Só que na chamada para o céu, não vai dar tempo. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse ao povo: essa noite, coloca o sangue aí na porta, no umbral, porque o anjo da morte vai passar,
vai haver morte entre os primogênitos, desde os homens aos animais. E quem tiver com sangue no umbral da porta, o anjo vai passar por cima. Quando terminar a matança, recolhe tudo, não deixa nada para trás, nenhuma unha ficará no Egito, não vai dar tempo. Aquilo ali era um juízo de Deus para Faraó e para o povo do Egito. Isso daqui agora não é juízo para o povo, é salvação executada para a igreja. Deus vai começar o juízo para o povo depois do arrebatamento. Então arrebatamento não é juízo, arrebatamento é salvação, é livramento, é bênção para a igreja. No Egito deu tempo, no arrebatamento não vai dar, vai ser no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, como um ladrão da noite, quando ninguém espera, ele virá. Quando estiverem dois no campo trabalhando, ele virá. Quando ninguém mais esperar, o Filho do Homem vai chegar para arrebatar a sua noite. O que Isaías foi chamado a fazer, eu não gostaria de ter feito. Porque Isaías profetizou sobre o povo uma palavra dura de juízo da parte de Deus. E hão de concordar comigo aqueles que são sinceros o suficiente para fazê-lo. É muito mais fácil cair na graça do povo quando a sua palavra é agradável, do que cair na graça do povo com uma palavra de correção. Vai ter gente que vai sair daqui dizendo: o culto hoje não foi bom, a palavra hoje não foi boa, o pregador de hoje não estava no óleo, hoje o negócio lá podia ter sido melhor, era melhor estar ouvindo o presbítero Júnior Alves, e aí eu iria concordar com você também. Era melhor estar ouvindo o evangelista Felipe, eu também iria concordar com você. Mas hoje a comida que Deus tem para você é essa. E Deus tem o seu jeito de tratar e de falar com cada um de nós. Tem gente que Deus chama num cantinho e fala bem suave ao pé do ouvido para trazer a pessoa para ele. Já tem gente que se Jeová não der um tranco, é que nem carro velho, ele não volta a funcionar. E hoje Deus trouxe alguém aqui para dar um tranco nele e dizer: te ajeita, te apruma, te orienta, porque eu tenho uma coisa grande para fazer na tua vida. Isaías era profeta, diga comigo, Isaías era profeta. Mas no capítulo 6, uma experiência com Deus muda a concepção acerca do reino que Isaías tinha. Capítulo 6, Uzias morreu, e neste ano ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías estava dizendo: eu estou vendo a figura de um rei, assentado sobre o seu trono, pronto para reger e governar o seu povo. Versículo de número 2. Isaías dá uma alterada no foco e olha ao redor do trono. E Isaías disse que viu serafins que acima do trono e ao redor do trono voavam, um diante do outro, cada um com 6 asas, 2 cobrindo o rosto. Não podiam e não se sentiam dignos de olhar para a glória do rei sobre o trono. 2 cobrindo os pés, sinal de reverência, humildade e submissão. Com 2 voavam e faziam ali um culto de adoração a Deus dentro do templo celestial. E a adoração deles era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olhe, a casa, tem o resto do versículo, eu vou chegar nele. A casa de adoração,
o templo celestial, está escrito aí na sua Bíblia, quando eles começaram a clamar uns para os outros, e este clamor era um grito de declaração desta característica da santidade divina. A repetição do santo, 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 era porque na língua hebraica não havia uma expressão no superlativo para dizer santíssimo, santão, santarrão, não. Eles repetiam isso 3 vezes, e quanto mais eles repetiam, mais isso indicava que eles estavam querendo exaltar aquela característica ou aquela qualidade de alguém. O que eles estavam fazendo aqui era: Deus é verdadeiramente santo. Ninguém é tão santo como esse Deus. Ele é a essência da própria santidade. Ele é a santidade plena, perfeita, pura, sem mistura, sem mácula, sem mancha. Eles cantavam uns para os outros. Eles diziam uns para os outros. Vamos fazer um exercício. Escolhe alguém do teu lado e diz: Deus é santo. Eita, que vontade, meu Deus. Diz a ele aí, crente, dá um sorriso no rosto e diz assim: Deus é santo. Escolhe mais alguém e diz: Deus é santo. Era basicamente isso que os serafins estavam fazendo lá. Essa era a estrutura litúrgica do culto celestial da visão de Isaías. Um cantando para o outro sobre a santidade divina. E veja o que foi que aconteceu. Versículo de número 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Escute aqui. Às vezes a gente é tão apressado para ler a Bíblia que a gente perde os detalhes do texto. Quando a gente pensa que os umbrais tremeram com a voz do que clamava e acha que foi Deus que falou e fez os umbrais tremerem, é porque a gente não prestou atenção no que estava escrito aqui. O que o texto bíblico está dizendo é: quando os serafins começaram a dizer uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquela repetição. E lá em Apocalipse capítulo 4, você vê que este tipo de adoração no céu não é esporádico. Esse tipo de adoração no céu não é de vez em quando. Esse tipo de adoração no céu não é aleatório, não é só em festa, não é só em congresso, não é só em semestral, não é só em culto missionário, não é só em culto mensal. A Bíblia diz que os seres angelicais fazem isso dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, cantando uns para os outros, com os olhos cobertos, os pés cobertos, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles cantavam uns para os outros. Deus não fala nada nesse culto. Por quê? Porque Deus não é obrigado a falar nada em culto. Deus fala porque quer falar. Deus responde porque quer responder. Deus opera porque quer operar. Mas estrutura de culto no céu não é receber, é entregar, é compartilhar uns com os outros declaradamente a essência da santidade divina. Você não vê antropocentrismo, cara, não tem como, são seres angelicais e essa palavra diz respeito a homens. Mas você não vê a característica do antropocentrismo do culto terreno predominando no culto celestial. Lá, o centro da adoração é o rei que está sentado sobre o trono. Lá, quem quiser
busca a resposta para seus problemas, busque. Mas o culto lá não é para isso. O culto lá não tem tempo para outra coisa que não seja declarar quem Deus é, as características dele, a grandeza dele, a glória dele, o poder dele, a santidade dele. Escuta isso aqui. Quando a adoração está centrada em quem Deus é, a estrutura do templo começa a tremer. É assim que está escrito. Enquanto os serafins declaravam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 eles olharam para a estrutura do templo e perceberam que o templo estava tremendo. E uma fumaça tomou conta daquele templo e encheu todo o espaço. Isaías diz: eu estou vendo isso. Os serafins estão dizendo que essa glória que está lá também está enchendo a terra. Está escrito ou não? Os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Escuta isso aqui. A glória de Deus fez os umbrais do templo celestial tremer, a voz daqueles que o adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo. É esta glória que treme os alicerces do templo celestial, que os serafins declararam, dizendo que também enche a terra. Olhe para cá. Isaías olha para aqueles seres angelicais, as asas cobrindo o rosto, as asas cobrindo os pés, e ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha para cá, irmão, entende isso aqui? Isaías estava dizendo: se eles que foram criados lá, habitam lá, são seres que parecem como brasas vivas, reluzentes, cobrem o seu rosto para não ver essa glória, cobrem os seus pés para reverenciar a santidade divina. Eu estou aqui, a minha boca é suja, os meus lábios são impuros, o povo onde habito é impuro. Eu vi. Se os serafins não suportam ver, e eu estou vendo, uma certeza que eu tenho é: a glória dele vai me matar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te falar isso outra vez e já caminho para aplicar a mensagem. A glória que está lá é a mesma que enche a terra aqui. A glória que está presente no culto dos serafins, no templo celestial, que Isaías viu enchendo o templo, é a mesma glória que enche toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Qual a diferença aqui? É como os participantes deste culto se comportam. Enquanto no céu, a origem do culto é Deus, o foco do culto é Deus, e o objetivo do culto é Deus. A reverência, temor, humildade, submissão e adoração intensa, constante e abastada. Aqui na terra há muitas características que divergem disso. Eu venho para cá para dar ao meu irmão o que ele precisa, dizer que ele vai dar a volta por cima. Eu venho aqui, escolho um hino para louvar a Deus e digo: vamos louvar a Deus. Deus vai virar teu cativeiro, Deus vai fazer não sei o quê, Deus vai... Irmão, você está elogiando Deus em que momento do hino?
Bote alguém para cantar aqui. Grande é o Senhor, único digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Alguém já vai começar. Esse irmão não tinha outro hino para cantar, não. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Chama para orar, para batizar. O povo vem. Começa a orar, a clamar. Se os instrumentos não tocar e alguém não cantar um corinho de fogo, tem pregador que fica invocado aqui dizendo assim: desse jeito Jesus não vai batizar ninguém. Se eu estiver mentindo, que Deus me fulmine aqui no púlpito. É assim ou não, músicos? É. Porque a gente pensa que a glória de Deus é atraída com o batuque da bateria. É também porque o baterista é crente. A gente pensa que cantar para alguém uma palavra que mexe com a emoção é abalar o alicerce desse templo aqui. Porque enquanto no céu os umbrais do templo se abalam pela voz daqueles que adoram a santidade de Deus, aqui o templo não é esse feito de mármore, com muita estrutura de ferro por detrás desses mármores. E se Deus quiser, Ele abala também. Mas o templo hoje que é abalado é esse aqui. Se a minha adoração não está centrada em Deus e o meu culto está voltado para a resposta do meu público, eu estou fazendo entretenimento gospel e não culto. Você me perdoe, mas eu tenho 5 minutos, você vai me ouvir. Se não quiser, está por ouvido. Profeta não é artista. Profeta não é palhaço. Profeta não é stand-up gospel. Profeta não vem para cá para entreter você. Profeta não tem autonomia sobre o que fala. Profeta não escolhe mensagem de acordo com o culto. Profeta não busca versículo que vai mover com a emoção de quem ouve. Porque o culto é de avivamento. Porque o culto é de festa. Porque o culto é semestral. Se Deus quiser acender as brasas do altar, Ele acende. Se não quiser, pega na mão de alguém que está do teu lado, por gentileza. E com muito cuidado e muito carinho. Voz mansa, mas ungida. Diz para ele ou para ela: o nosso culto precisa ser mais parecido com o culto que Isaías viu. Menos eu, mais Deus. Menos você,
Mas Deus. Eu não gostei do culto de hoje. Problema seu, o culto não foi para você. Eu não gostei da palavra de hoje. Problema seu, a palavra não foi para você gostar. É para você ouvir e crer. Se não quiser crer, você assume as consequências de não crer também. É problema seu do mesmo jeito. Deus aqui não está dentro de uma caixinha sendo controlado por um controle remoto para agradar você. Se Deus quiser fazer você chorar, Ele faz. Se Deus quiser fazer você sorrir, Ele faz. Se Deus quiser fazer você gritar de alegria, Ele faz. Mas se Deus quiser fazer você se remoer por dentro de tristeza por causa do seu pecado, Deus vai fazer. O culto não diz respeito a você, é a Deus. Aí tem gente que se pergunta, por que a glória de Deus não enche essa casa? Porque o mover de Deus não acontece. Porque eu não vejo mais as estruturas deste templo se tremer. É porque o foco do meu culto está errado. O modus operandi do meu culto está errado. A finalidade do meu culto está errada. E se eu não ajusto isso, eu vou continuar como Isaías, boca impura, no meio de um povo de impuros lábios, com a glória enchendo a terra e eu não aproveito ela. Só que quando Isaías olhou aquilo, a realidade do céu traz para nós um diagnóstico da terra. Porque quando Isaías olhou lá, ele disse, esse é o padrão. Olhou para cá e disse, tudo errado. Vou morrer. Ai de mim. E até o capítulo 6, Isaías dizia ai para todo mundo. Até que ele viu que o ai que ele dava para os outros também era para ele. Levanta a tua mão direita e fecha os teus olhos, eu já vou terminar. Eu quero te pedir, pelo amor de Deus. E por que tu me pediu para eu fazer isso? É porque assim você fica em estado de atenção para o que eu vou falar. E eu não quero que você perca isso aqui por nada. Deus quer fazer uma obra muito grande no meio desta geração. Nós somos a geração, se não do arrebatamento, mas a que precederá muito de perto ele. Todos os sinais apontam. A cada dia parece mais próxima a vinda de Cristo. E para a geração dos últimos dias, há uma promessa de um derramamento sobrenatural e especial do Espírito Santo de Deus. A glória que enche o templo no céu, não perde isso aqui não. A glória que enche o templo no céu. A glória que é atraída pela adoração centrada em Deus dos serafins. A glória que é capaz de encher a terra inteira. Ela é atraída aqui também por uma geração que centraliza o seu culto em Deus. Não baixa a tua mão não. Eu sou profeta de Deus nesta noite pela palavra e pelo Espírito para te dizer. Se você olhar o padrão do céu e tiver coragem de diante desta visão bíblica esta noite, reconhecer que apesar de já ser profeta, apesar de já falar em línguas estranhas, apesar de já ocupar cargos eclesiásticos na igreja, que apesar de ser o que você já pensa que é tanta coisa, se você for como Isaías e souber regular a sua visão e comparar o padrão de cima com o padrão de baixo e declarar para Deus a sua fragilidade, o seu pecado, a sua impureza, a condição
geração da sua geração, Deus vai fazer conosco o que fez com Isaías. Por favor, não perde isso. Fecha o teu olho, deixa a tua mão erguida. Eu não quero que você perca uma palavra do que eu estou lhe dizendo agora. Deus está chamando esta geração hoje aqui para um conserto, para um ajuste de conta, para o arrependimento dos seus pecados. A sua boca não é fonte de água boa e água amarga. A sua vida não pode carregar a essência de Deus e carnalidade. Você sabe que por mais que você já tenha feito, ainda tem alguma coisa que Deus precisa tocar para purificar. Você sabe. Isaías era profeta, não perde isso. Isaías era profeta. Não era um incrédulo, não era um pecador, não era um desviado aqui. Era um profeta de uma nação inteira. Olhando para o céu, olhando para si mesmo, e olhando em volta, e dizendo: eu vou morrer. A santidade de Deus vai me consumir. A glória de Deus vai me consumir. Eu vou sucumbir diante de tão grande revelação. Eu não tenho estrutura para ficar de pé diante de tanta glória. Senhor, eu sou pecador de lábios impuros. E o povo onde habito também tem uns lábios impuros. Aí o serafim disse: se o problema é isso, eu resolvo. Eu sei onde tem uma coisa que purifica o que está sujo. Ele pega um Atenais, vai no altar, pega uma brasa viva, e ele desce do céu à terra. Porque Isaías não subiu para o céu, Isaías estava na terra. O serafim desceu com a brasa viva e disse: eu toco nos teus lábios hoje. A tua iniquidade é tirada, o teu pecado é perdoado. Só porque tu regulasse a tua vontade e a vontade do céu. Só porque tu quer nivelar teu culto com o padrão do culto celestial, eu vou descer do céu e vou preparar você para viver na terra o que a gente vive no céu. Eita! Assim, do jeito que você está, eu vou lhe dar 2 minutos. Eu vou lhe dar 2 minutos para, de olhos fechados, diante dessa visão da santidade de Deus que a Bíblia te dá hoje aqui, eu vou te dar 2 minutos para que, guiado pelo Espírito, você faça uma oração de confissão hoje aqui. Mas, irmão Daniel, eu já sou crente. É para você mesmo que é crente. Deus está dizendo para você: se você é profeta, a sua boca tem que estar mais limpa do que o ouvido de quem ouve a mensagem. Se você é levita e gosta de louvar o meu nome, a sua boca tem que estar mais pura do que os ouvidos de quem ouve o teu louvor. Eu vou te dar 2 minutos e vou deixar você orar.
Você é melhor do que ninguém sabe aonde Deus precisa tocar hoje aqui. Você é melhor do que ninguém sabe aonde a brasa viva do altar tem que queimar hoje aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O céu não está precisando de crente que marche. O céu está precisando de crente que tenha coragem para dizer: eu sou pecador e preciso do fogo do teu altar. Se a palavra de Deus na minha boca é inspirada pelo Santo Espírito, dentro dos próximos 30 segundos, Deus vai começar a tomar a vida de algumas pessoas aqui dentro desse templo, de um jeito muito especial. Porque já tem gente com o coração quebrantado diante de Deus, dizendo assim como Isaías: eu também preciso. Começou, viu? Começou. Eu estou ouvindo um barulho diferente do Espírito aqui. Olha como Deus toca em alguém hoje aqui. Olha como Deus toca em alguém hoje aqui. Tua história vai mudar hoje. Tua história vai mudar hoje. Deus vai honrar a tua coragem, a tua humildade, de diante dele dizer: eu preciso de um toque. Senhor, eu estou aqui e também quero, eu também preciso. Eu queria te convidar a erguer uma das tuas mãos para o céu. Esquece quem está do teu lado aí. E eu queria te convidar a abrir a boca para a gente adorar aquele que é santo. E o que é que eu digo? Diz que ele é santo. 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 O meu Deus é santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Abre a boca. Une a tua voz com o coral celestial. Santo, 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 santo. Abre a boca. Se tu já cansou aqui, eu não sei o que é que tu quer fazer lá. É de dia, santo. De noite, santo. De madrugada, santo. Santo, 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 santo. Abre a boca, crente. Declara que ele é santo. Declara que ele é grande. Declara que ele é digno. Digno.
É o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, e com o seu sangue comprou para si gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Digno. Santo, 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 santo. A glória dele já está começando a encher essa casa. Abre a boca, vai, fecha o teu olho, pelo amor de Deus, te envolve. Está um ambiente aqui tão agradável. Diz santo, 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 santo. É uma coisa tão simples que tem gente que não tem coragem de fazer. Santo, santo. E o culto no céu é tão simples assim? É simples. É só entregar a Deus o que Ele é. Santo, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, transcendente, bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, dá a vida, tira a vida, fere, sara, coloca rei, remove rei, controla o tempo, estabelece a sua vontade além do tempo, manda em cima, manda embaixo, nas fontes superiores, nas fontes inferiores. Os anjos lhe obedecem, os homens lhe obedecem, os animais lhe obedecem, o vento lhe obedece, o mar lhe obedece. Uma hora alguém destrava, não é possível. Ele faz as estrelas prestarem continência diante dele quando chama uma a uma pelo nome, sem esquecer de nenhuma delas. Ele pega os oceanos na palma da mão. Todas as areias do todo o universo está dentro de um balde para ele, como um grão de areia. Ele estende o céu como uma cortina. Ele chama o que não existe, e o que não existe passa a existir como se já fosse. Ele conhece passado, presente e futuro. Está sentado no trono. Saculeja alguém e diz assim: vai precisar mais de quê para tu abrir a boca para adorar? Saculeja ela aí e diz assim: tu precisa mais de quê para adorar ele? Ele reina, ele governa, ele manda, ele faz, ele age, ele sara, ele transforma, ele salva, ele liberta, ele levanta, ele fortalece, ele consola, ele batiza, ele enche, ele visita, ele faz, porque